Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos hoje nos preparar para uma outra aula, para uma nova aula. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre modernismo, certo? Continuando a ideia de modernismo. E só que esse modernismo segunda fase. E o modernismo segunda fase ele foi dividido em duas partes, que é modernismo em prosa e modernismo em poesia. Nós vamos ver agora o modernismo em prosa, tá certo? Foi um momento, o modernismo de segunda fase, ele iniciou justamente a partir de 1930, tá? Então, para iniciar, eu trouxe para vocês aqui um fragmento do livro, eu acredito que seja o livro mais importante da segunda fase do modernismo, que é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E tem uma parte que é justamente que fala veementemente da ideia dos retirantes, tá? E o que eram os retirantes? Eram pessoas que viviam em péssimas condições no sertão nordestino e essas pessoas que viviam nessas péssimas condições, viviam passando fome, passando muitas necessidades, o que é que elas faziam? Elas se retiravam, elas iam para outros lugares. Só que elas iam a pé, então muitos não chegavam até o seu destino, tá? E Vidas Secas conta justamente sobre a história de uma determinada família que resolveu fazer isso, tá? Então, no trecho diz assim: de repente veio a fraqueza, devia ser fome. Fabiana ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia, pouco mais ou menos, baixou os olhos encandeados, baixou os olhos encandeados, procurou descobrir na planície uma sombra, um sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido em um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinhá Vitória já não lhe fazia moça. Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar semelhantes planos assim bamba, o peso do baú na cabeça, enterrando-lhe o pescoço no corpo. Eu gostaria que vocês observassem, certo? Que ele fala justamente sobre uma vegetação, uma paisagem muito árida, né? Uma tristeza. Aparentemente, eles estavam andando, né? Porque eles começaram a ficar fracos de tanto andar. A ideia da fome, né? A ideia de estar ali num sol escaldante, carregando os seus poucos pertences que tinha. Outra coisa que eu queria que vocês observassem também é a imagem que está ao lado, tá? Essa imagem, tanto essa quanto a do próximo slide que a gente já viu, do outro slide, são imagens de Cândido Portinari, tá? Que fizeram parte de uma exposição chamada Retirantes. E Cândido Portinari ele se destacou porque ele trabalhava com a maneira, certo? Trabalhava com a ideia do expressionismo. E o expressionismo, que é uma tendência vanguardista, esse expressionismo ele trazia justamente a ideia de expor, de expressar o que o ser humano estava sentindo. Só que essa expressão era justamente trazendo a expressão interna, não somente a expressão externa. O que às vezes muitos momentos a gente está sorrindo, alegre externamente, mas por dentro nós não estamos. Então o expressionismo ele tentava trazer e Cândido Portinari, ele trouxe muito importante, trouxe uma imagem muito especial justamente desses elementos, tá? E a obra de Cândido Portinari, Os Retirantes, e a obra de Graciliano Ramos, elas começaram a conversar, tá? Porque aí trata justamente uma família, né? Uma família, vocês podem observar um olhar, realmente, o olhar das crianças, o olhar do pai, né? Um olhar muito assustado, crianças com cadavéricas, né?
tem aí um senhor. Observem também abaixo, né? Tem aí como se fossem restos de animais mortos, urubus acima, né? A criança com a barriga bem grande também. Então, são diversos elementos que podem ser observados aí que retratam justamente a ideia dos retirantes da época. Essa segunda é justamente, tem como título Criança Morta. Por quê? Porque em inúmeros momentos, certo? As famílias elas saíam completas, mas elas não chegavam lá completas. Ou seja, sempre crianças, a taxa de mortalidade infantil era enorme, em especial por desnutrição. Então, foi também um retrato muito importante. Observem também as lágrimas, né? As lágrimas tão expressivas, parecem que são pedrinhas caindo dos olhos dessas pessoas de tão tristes que estão. Então, e aí a gente vai começar a falar sobre as características dessa literatura modernista em prosa de segunda fase, a partir de 1930, e estendeu-se até 1945. Então, foi uma literatura voltada para a política também, porque ela trazia uma denúncia e uma crítica social, certo? Denúncia de quê? As misérias, a seca aqui no Nordeste em especial, o descaso das autoridades quanto a esses problemas sociais, que não existiam políticas públicas para tal. As condições climáticas que, nossa, poxa vida, já parece que o clima, parece que o universo já conspirou contra essas famílias, porque a seca era muito grande, certo? Em 1915, teve uma seca que se estendeu durante muitos anos e as pessoas viviam em péssimas condições até a década de 80. Então, era muito, essa realidade era muito dura, em especial aqui no Nordeste. E esse modernismo brasileiro de segunda fase, em prosa, ele também foi chamado de modernismo regionalista, porque ele resgatou algumas denúncias sociais justamente das regiões. Você vai observar também nas obras que existe um coloquialismo muito grande, já trazendo a ideia da fala, da ideia de que a língua ela não tinha que ser tão padronizada como o parnasianismo, com escolas literárias anteriores ao modernismo. Então, a prosa regionalista, nós tivemos aí, eu vou colocar pessoas mais importantes dessa prosa regionalista, tá? Então, a primeira obra foi a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, publicada em 1928, que retrata justamente elementos de uma sociedade sertão paraibano. E aí, importantes nomes do regionalismo modernista. Então, nós temos Graciliano Ramos, né, com o início dessa obra que eu trouxe para vocês, o início do slide, com a obra Vidas Secas, o seu nome principal, mas lógico que não foi o único nome. Raquel de Queiroz, com o 15, de uma vasta quantidade de autores, de obras, porém, o nome principal foi a obra O 15. José Lins do Rego, certo? Que trouxe diversos nomes, tá? Como Menino de Engenho, como Fogo Morto. Então, ele trouxe muito voltado para as regiões canavieiras. E Jorge Amado, que para mim, acho que o mais importante, né? Pelo menos em relação a mim, porque ele trouxe um regionalismo bem-humorado, um regionalismo que trazia um folclore, um regionalismo que trazia também, além de denúncia social e de crítica social, e além disso. Então, Graciliano Ramos ele retratou miséria, seca, injustiça social,
trazia também uma trajetória da degradação humana, porque durante a vida secas, o retirante ele começa também a se mostrar um pouco, com pouco caráter, certo? Ele começa também a se mostrar um pouco corrompido diante das situações. Diante disso, ele faz uma análise bem psicológica, bem profunda desses olhares, e aí ele traz, em muitos momentos, o animal com características humanas e o humano com características de animal, né? Que foi chamado de isomorfismo. Além disso, ele também tem uma tendência autobiográfica, tá? Então, ele tem um momento da sua obra que foi autobiográfica. Então, nomes aí, né, publicações. Caetés, São Bernardo e Vidas Secas trouxe justamente denúncia social, né? É quando ele trouxe a questão da análise social psicológica. As três obras abaixo, Angústia, Infância e Memórias de um Cárcere, são mais autobiográficas. Outro nome importante é José Lins do Rego, que também trouxe denúncia social, mas trouxe denúncia social levando uma outra vertente, que é justamente o ciclo da cana-de-açúcar. Essa decadência, certo, da cana-de-açúcar, a derrocada dos engenhos, as memórias que ele tinha, porque ele foi criado nesse ambiente, certo? E a decadência do engenho e justamente a ascensão das usinas, né? Então, o que foi que levou como a decadência do engenho e a elevação dessas usinas, o que foi que trouxe? Trouxe um excesso de capitalismo, diminuiu a questão da exploração, ou aumentou, certo? Então, ele faz também essa análise. E ele traz também um outro tema, que é o cangaço. Então, nós temos aí temas e obras do ciclo da cana-de-açúcar. Nós temos Menino de Engenho, Banguê, Fogo Morto, que acredito que seja o nome principal de José Lins do Rego, Fogo Morto, que é justamente quando o fogo morto é a decadência do engenho, né? Não existe mais aquela ascensão do engenho. E José Lins do Rego, também Doidinho, e Usina. Todos estão aí de acordo com o ciclo da cana-de-açúcar. E o outro nome, né, que é justamente voltado para um outro olhar mais místico, um olhar mais que tinha um outro termo, cangaço, misticismo, seca, certo? Então, tudo isso. Então, José Lins do Rego trouxe aí o tema Pedra Bonita e um outro tema de obra chamada Cangaceiros. Então, um outro nome super importante foi Raquel de Queiroz, tá? Primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Você vai com certeza ver essa característica principal de Raquel. Por quê? Porque na época uma mulher, né, ter uma cadeira lá na Academia Brasileira de Letras era algo muito, muito, muito atípico. Então isso daí ficou muito marcante. Ela também viveu os efeitos da seca, certo? E por isso ela escreveu, em especial, a obra O 15, que traz justamente personagens que sofrem diretamente com essas condições ambientais, né? O sertanejo, e também ela traz o mundo patriarcal, né? A maneira como era vista a mulher naquela época. O 15 traz uma mulher que ela trabalha, né? Que ela, apesar de apaixonada por uma determinada pessoa, ela não termina com esse rapaz, né? Então tem uma perspectiva feminina, ela termina só, tá? Então
essa ideia de que a mulher tinha que casar para ser bem-sucedida, ou tinha que casar de toda maneira para estar feliz. Então, ela trouxe também essa perspectiva feminina, dando uma conscientização. Então, os nomes principais, lógico, o nome principal é o 15, mas o Memorial de Maria Moura foi também bem importante para essa perspectiva feminina. Tanto o 15 como o Memorial de Maria Moura trouxe muito. O 15 trazia a ideia do patriarcalismo, né? E esse olhar dessa protagonista que não tinha a ideia de casamento, certo? Por quê? Porque essa protagonista, ela lia, essa protagonista ela já tinha ido trabalhar fora daquele ambiente. E aí o Memorial de Maria Moura também trazia uma mulher forte, uma mulher determinada. Jorge Amado, certo? Deixou uma extensa obra, acredito que tenha sido o autor que deixou uma obra mais extensa, né? Ele foi inspiração para diversas adaptações na televisão e no cinema. Ele trazia temas como terra natal, ciclo do cacau, o rural, o coronelismo, a sensualidade bem-humorada, uma linguagem simples, certo? Ele trouxe também um panorama socioeconômico e político, certo? Quando ele trouxe, porque ele teve duas fases, então ele teve uma fase muito voltada para a militância, porque ele era extremamente voltado para a esquerda, e ele teve uma outra parte que era voltado mais para a cultura, mais folclórica, certo? Justamente do seu lugar, que era a Bahia. Certo? Então, assim, eu gostaria de destacar dois nomes importantes, tá? Dentre esses dois nomes importantes, Capitães de Areia, tá? Como nome importante em relação à militância, em relação à denúncia social, e o nome Gabriela Cravo e Canela em relação a essa segunda fase dele, que era uma fase mais voltada para um modernismo de costume, que era falando sobre mais os costumes e tradições da Bahia, em especial Salvador. Outro nome importante, certo, foi Érico Veríssimo, que eu não coloquei lá no início, porque ele não teve, digamos assim, tanta vazão quanto esses regionalistas aí, que falavam e foi trazer um retrato justamente nosso, né, do Nordeste. Érico Veríssimo trouxe, focou os elementos dos pampas gaúchos. Então, eram narrativas urbanas voltadas para a burguesia de Porto Alegre, né? Por quê? Porque ele era de lá. Então, trouxe também narrativas regionais com relação à formação do Rio Grande do Sul. Então, aquela questão de Revolução Farroupilha, certo? E outros tipos e outras revoluções. Então, trouxe uma análise política, certo? E trouxe também uma alegoria. Como assim? Ele trouxe uma série, né? Hoje em dia a gente vê muito série de livros, né? Série de filmes. E ele trouxe uma abordagem diferenciada, que foi justamente uma série, que foi o nome principal dele, que é a série O Tempo e o Vento, que com certeza vocês já ouviram falar. O Tempo e o Vento, ele além de obra literária, ele foi passado na TV, que era uma minissérie, e também depois teve uma nova roupagem no cinema, há pouco tempo, acredito que não faz, acho que foi 2013. Então, ele trouxe justamente. E o Tempo e o Vento fala justamente sobre a formação da sociedade do sul do país, né? Em especial lá de Porto Alegre. Então, tem aí Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Aí ele fala sobre o continente, certo? A saga, como foi que aconteceu, como foram os que aconteceram a obtenção de terras, as famílias. Depois vem o retrato, certo? E a terceira parte da série, que é o arquipélago. Então, trouxe aí um elemento bem importante de início, que foi justamente a série de livros, né? E trouxe
esses dois outros romances, que são romances de costume, né, que são romances mais voltados para as narrativas urbanas, certo? Que é Clarissa e O Resto é Silêncio, ok? E para finalizar, eu trouxe aqui uma frase de Raquel de Queiroz, para a gente finalizar a nossa aula, tá? E aí dizia em Raquel de Queiroz, ela era uma autora muito pés no chão. Então ela trazia muito real. E ela dizia assim, ó, cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado. Então, nesse momento a gente vai tentar, né, refletir um pouquinho sobre o momento em que a gente está passando aqui, a nossa realidade, e também o momento em que foi colocado essa frase, esse Raquel de Queiroz, essa mulher, essa autora que presenciou tantos problemas sociais, tantos problemas que ela presenciou e que hoje em dia a gente só não tem os mesmos, digamos assim. Muito obrigada, certo? Eu vou voltar com outra aula falando sobre o modernismo, segunda fase, mas esse modernismo segunda fase em poesia. Tchauzinho, beijo bem grande.